Testemunho, milagre. Amados, aconteceu um milagre na minha vida, mas graças a orações da mãe Patrícia e orientações. A minha filha caía 3 vezes na escola. Ligavam para mim todos os dias: Dona Esther, vem buscar sua filha. Não sei o que era, mas todos os dias minha filha desmaiava na escola. Então, o que eu fiz? Eu até transferi a minha filha daquela escola para uma outra escola. Mas quando liguei para a mãe Patrícia, ela me deu orientações, eu fiz orações, segui todas as orientações dela, medito a palavra que ela me orientou até hoje. E pela graça de Deus, a minha filha foi para outra escola que eu transferi, encontrou outras meninas também, estão a cair de novo, mas ela não cai e não caiu mais.